A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala sobre a viva esperança. Preste atenção, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvamos ao nosso Deus e Pai que nos regenerou para uma viva esperança. Somos criados para termos esperança. Pedro diz que foi mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Quantas riquezas nos foram dadas quando Jesus ressuscitou? Vida, poder, direção, justificação, habitação santa, esperança viva. A esperança em nós não morre, porque a vida ressurreta vence a morte. A esperança não será destruída, jamais. O amor a mantém firme. Veja a sua casa cheia de tudo que é bom. Veja a sua descendência cheia de vida e paz. A esperança nos leva a sonhar com fé. A esperança deve ocupar o seu coração e os seus pensamentos. Você deve vestir o capacete da esperança, a fim de impedir que o diabo conquiste espaço dentro dos seus pensamentos. Paulo diz: Nós, porém, somos do dias, seja sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. Devemos manter firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. A esperança são os sonhos e visões do Espírito Santo em seu coração. A esperança se traduz em sonhos e visões do Espírito Santo. Trabalho duro, diligência são componentes essenciais para o sucesso. Mas eles requerem uma motivação interna. Essa motivação é dada pela visão do seu propósito. Paulo disse ao rei Agripa: Não fui desobediente à visão celestial. Eu tinha uma visão do seu chamado, do seu propósito, do seu destino. Ele sabia que era apóstolo e mestre para os gentios. Ter uma visão de Deus em seu coração, você vai casar com seu destino. Deus transmite ideias, propósitos, destinos a nós através de sonhos e visões. Você deve alinhar a sua vida de acordo com o sonho que Deus tem plantado no seu coração. Você é único para um propósito. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Você não é uma cópia de carbono, você é o original. Quando Deus criou você, Ele jogou o original fora. Não existe cópia reserva. Em Atos 13:36, diz que Davi serviu a sua própria geração e morreu. Assim é conosco também. Sirva a sua geração com o sonho de Deus dentro de você. Quando você sabe e compreende o que foi criado para cumprir, isso é propósito. Quando consegue vê-lo em sua mente pela fé, começa a imaginá-lo, isso é visão. Deus disse a Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Note que Deus falou no tempo passado. Foi antes de Jeremias nascer. A sua consagração existe antes do seu nascimento. Você não cria o seu propósito, você o descobre. Jeremias disse: Eis que nem sei falar. A reação de Deus foi: Não diga isso. Se te constituir profeta, você sabe falar. Quando Deus chama para fazer algo, Ele o capacitará. As dificuldades que você enfrenta fazem parte do treinamento, até que você cumpra plenamente o seu propósito.
Pedro disse que você não deve se espantar pelas dificuldades que surgem, porque Deus mesmo está fundamentando, firmando, consolidando, aperfeiçoando você. Veja os problemas como pão, alimente-se dele. Veja cada desafio como uma oportunidade de crescimento na fé e no conhecimento de Cristo, para a manifestação de uma glória maior. Sempre existirá limitações, desafios, obstáculos mais diversos, mas não permita que a visão de Deus se apague no seu coração. Em Romanos capítulo 5, diz que devemos nos alegrar nas tribulações, nos problemas, porque eles têm um propósito de produzir perseverança, experiência e esperança. Note que a esperança é o produto final, o último estágio da nossa aprovação. Você sabe que a visão é de Deus quando continua firme, mesmo depois que a tempestade passou. Quando você recebe a visão de Deus, você ainda não está preparado para ela. Por isso o treinamento da fé virá. As tribulações fazem parte do processo. Se você estiver feliz com o que está fazendo, vai acabar permanecendo onde está. A tolerância com o presente não mudará o nosso futuro. A visão do coração. A primeira menção do coração no Velho Testamento está em Gênesis capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor com a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuadamente. Os pensamentos do coração têm pensamentos que sobem à nossa consciência, à nossa mente. O coração tem que ser mantido a 7 chaves. Ele é essencial para a nossa vida. Guarde-o de imagens erradas, imaginações que são contrárias à palavra de Deus. Jesus afirmou: os limpos de coração verão a Deus. Limpo é ser puro. Não guarde ressentimento, não guarde mágoas, não guarde nada além dos mandamentos de Deus. As pessoas não percebem que o inimigo deseja semear o joio. Ele deseja afetar o nosso futuro, colocando-nos imagens e ideias que coisas são de homens. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas. Retire somente coisas boas do seu coração. Deus nos deu olho para ver, ter vista, e o coração para ter uma visão. Jesus disse aos fariseus que o questionavam sobre a cura de um cego de nascença: se fosseis cegos, não teríeis pecados algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Precisamos de um coração iluminado pelo Espírito Santo para enxergar as realidades da vida espiritual e a hipocrisia da carne. A primeira menção de esperança na Bíblia está no episódio de Raabe em Josué. Josué capítulo 2, verso 17. Disseram os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fez jurar? Se vindo nós à terra não atares este cordão, de fio de escarlata a janela, por onde nos fizera descer. E se não recolhestes em casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos, e toda a família do teu pai. Ela disse: contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família. E ela disse: segundo as palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. A palavra cordão é esperança no hebraico. Uma corda com uma boa ilustração para a esperança. Normalmente utilizamos a corda como objeto de suporte, auxílio. Ela traz o sentido de união entre duas coisas. Une você ao seu destino. Raabe pôs toda a sua esperança na visão de um cordão vermelho. Esse cordão foi a salvação quando Jericó foi destruída. Vale a pena lembrar que a casa de Raabe era na muralha, que foi totalmente destruída por Deus, exceto a casa dela. A esperança dela foi a recompensa por Deus, pelos homens. Mantenha Jesus e a sua obra bem amarrados em sua visão. Tudo pode cair ao seu redor, mas nada acontecerá na sua casa com os seus. O Senhor guardará você todo o tempo. Devemos ser ricos de esperança. E o que Paulo diz em Romanos capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Enquanto você espera no Senhor, Ele renova as suas forças. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobe como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Se você está cansado de esperar por algo, não está se desviando do foco do Senhor, você provavelmente perdeu Jesus de vista. Você está considerando mais as circunstâncias e acontecimentos. Você está dando voltas do deserto da vida, sem avançar para a terra do desfrute. É provável que você deixou de seguir o Mestre bem de perto e permitiu que os acontecimentos descrevessem o seu futuro. Pela fé, mantenha a confiança da esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Pai, eu oro ao Senhor, eu oro ao Espírito Santo nessa hora, que renove os sonhos e visões de Deus na vida de todas as pessoas que estão me ouvindo. Pai, livra eles da derrota, do fracasso, livra eles da apatia, da indiferença, que eles sejam ricos em esperança. Eu quero abençoar cada irmão que está me ouvindo através desse canal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem que fala sobre a viva esperança, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham esperança na sua vida. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix pelo qual você pode nos ajudar. Ao semear no nosso ministério, nós vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e veja Deus multiplicar a sua sementeira. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém, amém e amém.